Eu simpatizo com ele, eu simpatizo com o Rui Tavares, atenção. Pá, pronto, as ideologias do partido não são aquilo que eu acho que, pá, em que deva votar neste momento. No entanto, simpatizo com ele. Bora. Tu podes ir votar na mesma, mesmo estando positivo ou espraiado. Mesmo estando em isolamento. Das 18 às 19. Ok? 18 às 19 é a altura do Covid. Muito boa noite. Nas últimas eleições legislativas, o LIVRE conseguiu 57.000 É democrático, amigos. Tem que ser. votos, o que permitiu eleger uma deputada em Lisboa. No entanto, essa experiência acabou mal. 3 meses depois, Joacine Catar Moreira desvinculou-se do partido e o LIVRE perdeu a sua presença no Parlamento. Olha, ri. Desta vez, o líder do partido, Rui Tavares, é o Levem desinfetante e uma caneta. Lisboa. O historiador é o rosto principal do LIVRE e é o nosso convidado neste Legislativas 22. Rui Tavares, bem-vindo a esta edição do Legislativas 22 na RTP. É um prazer. O que é que o LIVRE acrescenta ou traz de novo ao panorama partidário português? Bem, desde logo, o LIVRE é o partido de uma família política, a esquerda verde europeia, que em Portugal nunca teve representação autónoma. E que é uma família política que se caracteriza por ser de uma cultura de diálogo e compromisso, e vimos ainda agora, com o colapso das negociações para o orçamento de 2022, como essa cultura de compromisso e de diálogo faz falta a Portugal. É aquilo que permite que panoramas políticos em toda a Europa, onde como em Portugal há vários partidos no Parlamento, há um sistema proporcional, não é de se esperar que nenhum partido obtenha uma maioria absoluta. Esses partidos da esquerda verde europeia ajudam a fazer funcionar soluções de governo que às vezes são a 3, a 4 ou a 5 partidos. Okay. E o LIVRE tinha em 2019 dito, a seguir às eleições, que aquilo que seria o pecado original da legislatura, ainda mal sabíamos nós que tínhamos tanta razão, era que sem um acordo multipartidário, multilateral, com todos os partidos que sustentavam a maioria de governação, o que aconteceria é que iríamos deixar tudo pendurado nos orçamentos e isso iria fazer perigar a legislatura após a presidência portuguesa da União Europeia, como aliás veio a acontecer. E aquilo que nós trazemos nestas eleições é uma clareza no boletim de voto que eu creio que mais nenhum partido traz, porque repare, nós no boletim de voto não temos nota de rodapé na qual possamos dizer eu voto neste partido, mas é só se ele fizer X ou Y. E neste momento, a um mês e pouco das eleições legislativas, há infelizmente muito pouca clareza no boletim de voto. Opa. O PS apela ao voto, mas não se percebe se o PS apela ao voto para ter uma maioria absoluta, para fazer um bloco central com Rui Rio ou para governar à esquerda numa nova geringonça que seja feita de outra maneira. Com o PCP e o Bloco também não sabemos se estamos mais face ao PCI e ao Bloco. Então e o que é que o LIVRE quer fazer, exatamente? É isso que eu gostava de perceber. Qual é que é o plano deles? É tipo permanecerem independentes para sempre? É estar lá para dar apoio parlamentar? Qual é que é a ideia? O Rui Tavares não disse que estava disposto a dialogar com o António Costa para dar apoio, caso necessário, a uma geringonça de esquerda. Ele não tinha dito isso. Eu tenho a sensação que sim. Ou não. Corrijam-me se eu estiver errado. Porque por acaso não me lembro mesmo. Pronto, então porque é que... Então, what the fuck? Ok. Então, mas ele está a mandar a boca ao Bloco de Esquerda? Ao Bloco de Esquerda e ao PCP por fazerem o mesmo? Não estou a perceber a ideia. Da convergência da geringonça ou ao PCP e ao Bloco de um certo taticismo, até de uma certa intransigência. Por exemplo, com o PAN, o PAN diz, e legitimamente, mas não é uma postura que o LIVRE tenha, que tanto o podemos encontrar num governo do PS como do PSD. E à direita, não sabemos se a direita vai governar eventualmente encostada à extrema-direita, como aconteceu nos Açores. Com o LIVRE há uma grande clareza no boletim de voto, não é? Epá, atenção, eles já disseram repetidamente, isto também é uma insistência um bocado estúpida, eles já disseram repetidamente, todos os líderes de todos os partidos à direita, já disseram repetidamente que não vão fazer acordos com o Chega. E a malta continua a sugerir que eles vão fazer acordos com o Chega. Isso é uma coisa que me chateia um bocado. Todos já disseram o mesmo. Claro que podem não cumprir, mas isso fica-lhes muito mal no cardápio, certo? O Rio já disse claramente, o Rio já disse claramente que não vai fazer acordos com o Chega. Eu percebo a confusão, porque há alguma. Porque ele, quando fala com o André Ventura, parece muito civilizado. Mas o Rio é assim. O Rio, em todas as conversas, é um bocado manso, entre aspas. Não é que isso seja mau. Não é. É só civilizado. No entanto, e isso transmite... Ou seja, hoje em dia, a malta, quando as pessoas não gritam umas com as outras, ou quando não dizem de forma agressiva que não querem, as pessoas acham que as pessoas estão a mentir, basicamente. É sempre assim que funciona. Pá, e no caso de todos eles, já disseram todos que não querem acordos com o Chega. Todos mesmo.
Não é preciso Não notas de percebo. rodapé nem asteriscos. Se houver uma maioria de esquerda, estamos lá para uma convergência, para um acordo que dure 4 anos e que não esteja tudo pendurado no orçamento e, portanto, que tenha objetivos em relação ao combate às alterações climáticas, para tirar o país da armadilha de salários baixos em que nos encontramos, para, por exemplo, conseguir que haja mais gente a poder ir para a universidade e a não abandoná-la a meio por razões financeiras, com objetivos muito claros. Acordo assinado é governo escrutinado. Se a direita ganhar... O que é que o PS ganha a juntar-se a outros partidos? Mano, o PS sem os outros partidos não governa. Basicamente. O PS sem os outros partidos de esquerda não governa. Não tem votos suficientes para governar. Aquilo que eles procuram é a maioria para governar. Basicamente. Ou seja, aquilo que... Quando um partido atinge determinada percentagem... pode atingir uma cena que é chamada a maioria absoluta. Quando tem maioria absoluta não precisa de mais nenhum partido para governar, certo? Quando não tem maioria absoluta tem que contar com o apoio de outros partidos para poder governar. Neste caso o PS nunca na vida vai ter uma maioria absoluta. Nunca na vida. Portanto, e a única vez que isso aconteceu deu um buraco descomunal, que foi o Sócrates. Portanto, pá, man... Lá está. Portanto, não é... Aliás, a única vez que aconteceu nos últimos tempos, não é? Como é lógico. Mas lá está. É isso. Portanto, é lógico que eles precisam dos outros partidos, meu. Tanto a esquerda como a direita. Nenhum deles vai ter... Nem o PSD nem o PS vão ter a maioria absoluta, amigos. Posição em defesa dos direitos sociais e dos direitos humanos. O que deveria... Atenção, desculpem-me interromper outra vez o Rui Tavares. Atenção que seria importante... Nós temos aquilo que é expectável, não é? Ou que devia ser uma coisa que deveria funcionar, era que todos os partidos em conjunto arranjassem medidas que funcionassem. O problema é que, imaginem, aquilo que acontece na realidade é que muitos partidos opõem-se, fazem a chamada oposição, não é? E quando o governo tenta fazer aprovar medidas e leis e etc., o resto do Parlamento vota contra. E quando votam contra, não deixam o governo governar. Se não deixam o governo governar, eleições outra vez. Percebem? Ou, por exemplo, neste caso, o governo precisava de aprovar o Orçamento de Estado de 2022, os outros partidos não votaram contra, o orçamento chumbou, fomos a eleições outra vez. Basicamente era impossível governar assim. Pronto. Ou seja, o que tem acontecido, por exemplo, em Espanha, é que eles estão sempre em eleições porque não se chegam a acordos. Neste caso, se a esquerda chegar a um acordo, governa a esquerda. Se a direita chegar a um acordo, governa à direita, dependendo da percentagem de votos de cada partido. Por isso é que é importante vocês votarem em noutros partidos que não PS e PSD. Porque isso pode fazer com que os partidos que vocês apoiam, no caso de votarem, sei lá, tipo o Bloco de Esquerda, por exemplo, vocês votam Bloco de Esquerda, mas não se identificam com as ideias do PS, querem votar Bloco de Esquerda, votam no Bloco de Esquerda, o Bloco de Esquerda faz um acordo com o PS, logo aí as ideias do Bloco de Esquerda vão estar em cima da mesa. Vocês sabem que as ideias em qual vocês votaram, nas quais vocês votaram, vão estar em cima da mesa a ser discutidas pelo governo. Percebem? A ideia é essa. Porque se não estiverem, basicamente vamos a eleições outra vez. Pronto. Portanto, é assim, maiorias absolutas dá merda. Ok? Sempre. Isso foi aquilo que eu aprendi ao longo dos anos. Dos meus curtos anos de experiência. Portanto, o ideal é haver este tipo de acordos. Agora, se funcionam ou não, já é outra história. O mais normal é ficar tudo na mesma. Nenhum conflito de interesses, sem nenhum taticismo e, portanto, sem contradições em relação a de onde vem essa defesa dos direitos sociais. Não sei, Vasco. Criar um partido para unir os partidos da esquerda, para ser um fator de união dos partidos à esquerda, não é em si próprio uma contradição nos termos, porque, na verdade, mais um partido é mais divisão de votos. Vítor, vou-lhe dizer aquilo que se costuma dizer nestas entrevistas, que é ainda bem que me fazem essa pergunta, porque, na verdade... sim, suicide, mas imagina... ou seja, tens poucas referências para dizer que dá sempre merda, mas das poucas que tenho, estás a perceber? Ou seja, se tu tens tipo 10 vezes em que houve maioria absoluta, se essas 10 deu merda, tu podes dizer seguramente que dá sempre merda, certo? Gosto que eu por acaso não gosto de ouvir. Significa que a pergunta foi previsível. Não, Luís, houve uma coisa, escuta, pá, desculpem estar novamente, eu já sei que a malta do YouTube gosta de cascar em mim, porque eu interrompo constantemente as entrevistas, mas a realidade é que eu depois tenho que esclarecer o chat, não é? É impossível eu estar aqui a ler aquilo que eles dizem e não lhes dizer nada. Mas, por exemplo, Luís, tu não precisas de votar num partido pequeno só para teres mais representação. Atenção, se tu concordas com as ideias do PSD, se te identificas com o PSD, vota PSD, homem. Por quem és? Senão, sendo assim, estava tudo diluído.
Claro que não, meu. Não vais votar num partido em que não te identificas só para fazer parceria. Podes fazê-lo, imagina. Se te identificares com outro partido, imagina que te identificas com a Iniciativa Liberal. Estás a ver? Queres votar na Iniciativa Liberal. É pá, se calhar votas na Iniciativa Liberal com esperança que eles façam um acordo com o PSD. Estás a perceber a ideia, man? Quaisquer 2% em Lisboa eleges deputado, mas precisas de 16% para eleger. Sim, noutro distrito. Sim, é verdade. Pá, mas isso é o sistema político português que é lixado, man. Mas tens toda a razão, Pir, sim. Ainda bem que trouxeste esse assunto à baila. Porque imaginem, vocês de votarem em Lisboa, num deputado, pode fazer com que o deputado seja eleito num partido. Estão a ver? Pequeno. Mas basicamente, se vocês estiverem tipo, sei lá, no distrito de Beja e quiserem votar na IL, vai ser chato, porque provavelmente não vão eleger nenhum deputado. Estão a perceber? Eu por acaso quero ver essa. Eu ainda não analisei essa proposta da IL, mas quero ir ver, sim. Para perceber se vai mudar as coisas ou não. Porque isso é uma balança um bocado. Ou seja, coloca Lisboa e Porto com mais peso de voto. Parece que um voto em Lisboa e Porto vale mais do que um voto em Beja. Percebem? É um conceito um bocado esquisito. E teoricamente sim. Ou seja, na América é assim que funciona. Por exemplo, um voto, sei lá, em Washington. Não é em Washington. Um voto no estado tipo do Alabama, ou estou a perceber, vale menos. Pá, estou a dizer de cabeça porque não sei, ok? É um exemplo estúpido e vamos imaginando, ok? É a partir do pressuposto. E pá, num voto no Alabama, por exemplo, pode valer mais do que um voto no, sei lá, no Alasca, ou no Nevada, ou no Wisconsin, ou em Ohio. Estão a ver? Tipo, não sei, percebem? Estou a mandar para o ar, não sei. Eu sei que Washington é um estado, mas por acaso não sei se tem mais peso do que os outros. Washington é um estado, sim. Mas pronto, é um exemplo, estão a ver? Tipo, ou seja, isso acontece nos Estados Unidos. Aqui em Portugal também, mas é um bocado diferente o conceito. É esquisito, mas não sei. Eu não vos sei dizer isso. Sinceramente não estou suficientemente informado acerca disso para vos dizer. Então, vou-lhe dizer aquilo que se costuma dizer nestas entrevistas, que é ainda bem que me faz essa pergunta, porque na verdade... E essa resposta que eu por acaso não gosto de ouvir, significa que a pergunta foi previsível. Tem que ver isso, mano. Não, é uma pergunta que já nos foi feita muitas vezes, mas que parte de um pressuposto que é que nós dissemos que iríamos fazer um partido para unir a esquerda e nunca tivemos essa presunção. Nós fazemos um partido numa família política que até agora não está representada de forma autónoma, a família dos verdes europeus, e que em toda a Europa os partidos dessa família política ajudam a esquerda, os partidos progressistas, a trabalhar em conjunto. Não temos a presunção de unir quem é diferente e até quem é de tradições ideológicas diferentes da nossa. O Rui Tavares fez uma... Por exemplo, tanto o PCP como o Bloco de Esquerda são de uma família política mais tributária, num dos casos, muito assumidamente, do marxismo-leninismo. O LIVRE não é. É respeitável que haja partidos dessa família política, mas é necessário que haja um partido verde, europeu, libertário, como é o LIVRE. O PS é um partido de centro-esquerda, social-democrata, às vezes com laivos sociais-liberais. O LIVRE não está nessa posição do tabuleiro político, nós estamos no meio da esquerda e não no centro-esquerda, o que, apesar de tudo, faz uma certa diferença. É legítimo que cada partido exista, é muito importante que as pessoas tenham escolha no boletim de voto, mas depois é essencial, como é em todos os países da Europa, que esses partidos se saibam entender para governar. E aí, se olharmos para a Alemanha, onde SPD, liberais e verdes... Portanto, o LIVRE quer ser uma espécie de verdes da Alemanha em Portugal. É esse o vosso modelo? O LIVRE é da família da esquerda verde, que em toda a Europa é a que melhor combate a extrema-direita, aquela que na Alemanha faz a convergência para o governo que eles têm agora, negociado o tempo que teve que ser negociado, 22 equipas negociais, mas sabem para onde é que vão. A esquerda verde nos Países Baixos, na qual nós nos revemos bastante, o Partido Europa Ecologia, os Verdes em França, ou até aqui ao lado em Espanha, o Partido Mais País, fundado por um partido chamado ECO, que é praticamente da idade do LIVRE. Portanto, é essa família verde, europeísta, que o LIVRE quer uma esquerda libertária, que o LIVRE representa em Portugal. Rui Tavares, mas há essa lógica subjacente, explícita do LIVRE de querer fazer parte de uma solução governativa ou apoiando uma governativa. Não acho estilo, sabes porquê? Isso só revela que tu não és um gajo que olha para as coisas e as mete em caixinhas. O facto de estás indeciso entre um partido de esquerda e um de direita, simplesmente revela para já que, pá, por norma, te encontras no centro e que
te identificas tanto com ideologias de esquerda como de direita, não sei. Isso é uma cena normal, eu diria. Acho que significa só que és ponderado, mano. Isso é importante. Claro, existem vários espectros. É isso mesmo, é o que o Barba está a dizer. Alternativa com outros partidos da esquerda. Portanto, está disponível para esse diálogo. A verdade é que, no percurso do Rui Tavares e no percurso Sim, há muita malta que está indecisa entre ela e livro, já percebi. Exemplos já não são os primeiros a dizerem isso. O Rui Tavares foi eurodeputado do Bloco de Esquerda e acabou em ruptura com o Bloco. O próprio LIVRE teve uma deputada que acabou em ruptura com o LIVRE. Estes dois exemplos não sugerem que há aqui alguma dificuldade de pôr em prática esse diálogo que é afirmado nas palavras? Eu fui deputado independente pelo Bloco de Esquerda, não era membro do partido. Claro. O LIVRE é o único partido em que eu alguma vez me inscrevi e espero eu o único de que alguma vez serei membro, e houve um conflito com o coordenador do Bloco de Esquerda à altura. Um dia eu chego a Bruxelas e havia um ataque nas redes sociais pelo próprio coordenador, inclusive até à minha dignidade até profissional, porque me acusava de falsificar a história e eu sou historiador. Uau. E aquilo que eu pergunto às pessoas é, por mais cordatas e construtivas que sejam, e eu sou, as pessoas que me conhecem-me como uma pessoa cordata e construtiva, se ficariam sem ao menos exigir um pedido de desculpa. Esse pedido de desculpa não veio e a partir daí a confiança política quebrou-se. Aquilo que aconteceu entre o LIVRE e Joacine Catar Moreira é uma situação política que acontece também noutros partidos. Fala-se do LIVRE. No PAN, na mesma legislatura, o PAN houve uma deputada que saiu também, Cristina Rodrigues. Não teve um caso, mas dois, porque também perdeu o seu eurodeputado, que também era o único. A Iniciativa Liberal, diz-se que o LIVRE teve uma deputada durante 3 meses e perdeu-a. É verdade. A Iniciativa Liberal teve um candidato à presidência da Câmara de Lisboa e, passados 3 dias, teve de o substituir. Portanto, como em todas as ocasiões em que uma coisa dessas acontece, há um período para lamentar, é uma perda e é uma pena. Nós não desejámos o que aconteceu, lutámos muito para eleger a Joacine e queríamos que a legislatura tivesse corrido toda bem e sempre com a mesma deputada pela qual trabalhámos muito para eleger. A partir daí, a certa altura, há que olhar em frente admite e não que essa olhar experiência... Porquê é que tipo interrompem constantemente? O homem está a responder ainda, estão a interromper. Isto é aqui uma entrevista, não é um debate, meu. Porra. De Joacine Catar Moreira, essa memória do que foi esse conflito entre a deputada e o partido, o podem prejudicar assim nesta corrida que vamos ter agora? Não sei, mas acho que o LIVRE, quando toma as suas decisões, pondo convicções à frente de cargos e pondo princípios à frente do poder. E isso as pessoas viram, ou seja, um partido que não varreu para debaixo do tapete os seus problemas e que aceitou o preço duríssimo de prescindir da única representação parlamentar que tinha, de 100% da sua representação parlamentar, que tanto tinha custado a conquistar, em nome de manter essa sua coerência. As pessoas farão a sua avaliação, nós apresentaremos as nossas ideias para o futuro do país e também, não sei se o Vítor reparou, eu acho que toda a gente reparou, entre 2019 e hoje tivemos uma pandemia, tivemos uma legislatura que acabou a Pá, olha, FRN, vou-te ser sincero, não, da minha parte, nem nunca sequer tive um contacto de um membro da Iniciativa Liberal. Nem sequer publicamente, nem em privado, nenhum membro da Iniciativa Liberal me deu os parabéns sequer, ou falou comigo sobre vídeo, ou vídeo X, ou vídeo Y, ou opinião X ou Y. Nunca tive. Isso nunca tive. Agora, se acontece com outros, não sei, bro. Se isso acontece com outros, não faço a mínima ideia. Acho que é só mesmo um reflexo das ideias. Acho que a malta deve partilhar das ideias. Até porque é natural, mano. Quando tu trabalhas na internet e lês o programa da IEL, percebes que há muita coisa que... Um deles é um bandido, verdadeiramente. Obrigado, Alex. Thanks, man. Obrigado pelos 4 meses. Percebes que há muita coisa que nos beneficia também e que nos representa. Portanto, também acho que não vejo as coisas por aí. Mas ouviste dizer onde? Obrigado, Alex. Obrigado pelos 4 meses. Ouviste dizer onde, bro? E sobre quem? É que, pá, por acaso não sei, man. Se não acontece com o Chi, não acontece com mais ninguém. Ah pá, não sei, man. É o que eu estava a dizer, não fazia a mínima ideia, man. Não fazia a mínima ideia, pá, não sei. Não sei se acontece com outras pessoas. Não sei se acontece com outras pessoas, comigo não. Nem nunca se chegaram à frente. Para já, se chegassem à frente, eu diria que não. Pá, acho que isso é tentar-me toldar. E acho que basta olhar um bocadinho para a maneira como eu faço, como eu trabalho, para perceber que não é por dinheiro que eu vou deixar de fazer certas coisas, ok? Ou vou ter determinadas opiniões. Pá, senão andava aí a fazer casinos a toda a hora. E que não faltam propostas. Ainda no outro dia recebi uma.
Portanto, pá, não sei, man, não é por aí. Mas não... E se isso tivesse acontecido já vos tinha dito, certamente. Até me deixava um bocadinho de pé atrás em votar nesse partido. Portanto, comigo nunca aconteceu. Nem nunca ouvi falar, nem nunca ouvi falar, por acaso nem era nenhuma que tivesse ilegal, foi uma das legais mesmo. Mas pronto. Para mim tem que fazer sentido. Para mim, para isso para casa de apostas fazer sentido, tem que ser feito de uma maneira muito específica, ok? Pá, e no meu caso, até agora ninguém me fez nenhuma oferta que me fizesse sentido. Imaginem, eu não digo que sou completamente avesso ou que tenho aversão à ideia de ser representado por uma casa de apostas. Atenção. Não tenho essa aversão. Até porque eles pagam bastante bem. A realidade é essa. Vamos ter que ser sinceros. Mas pá, pelo menos para acontecer, tem que fazer sentido para mim. E para fazer sentido para mim, não é aquele típico sponsor de eu estar aqui em stream a rodar slots e a dizer constantemente apostem. Mano, se eu não aposto, porque é que eu vou estar a dizer isso? Não faz sentido. Percebem? Apenas há streamers que já falaram disso, pessoal. Mas quem? Quais streamers é que falaram disso? Que streamers é que disseram que são pagos para falar sobre determinados partidos? Quem é que disse isso, mano? Eu gostava de tentar perceber, porque estou mesmo curioso, não sei mesmo. Curtia de perceber. Até porque nem sequer sabia que havia outros streamers que falavam assim muito política na stream. Se não tivesses de apostar ou fazer apostas durante a stream, alinhavas nessa parceria. Se fosse só tipo publicar de vez em quando uma cena ou outra, ou falar um bocado sobre o site ou whatever, não vejo porque não. Ah, de propaganda? Mas como assim propaganda? Como assim propaganda, Wami? Estou a tentar perceber a tua ideia. Propaganda como? Que façam propaganda a partidos? Mas quem? Mas que tiveram contacto por parte dos partidos para fazerem propaganda, é isso que estás a dizer? Pá, queria mesmo perceber, não faço a mínima ideia de quem é que ele está a falar, gostava mesmo de entender. Pô, mano, sabem o que é que eu posso fazer? Um partido político chamado Confia. Confia. Era grande partido. Fazer um partido chamado... Fundar um partido chamado Confia. Vais votar em quem? Não Confia. Pá, estou um bocado indeciso entre votar nesse partido, não sei quem. Não, Confia, bro. Confia. Confia.com. Pá, está aqui... Olha, vou registrar a marca. Confia. Confia no pai. CF, confia, bro. CF, confia, bro. Para isso era CB. Vamos ter o Serviço de Saúde da Alemanha. Confia. Pronto, está desde novembro com as merdas dele. Está sempre. O gajo está sempre ao ataque, o homem. Confia que iremos melhorar as condições dos portugueses. Exatamente. Pá, o homem, nunca ouvi falar sobre isso, mano. Olha, da minha parte pode estar descansado. Eu costumo partilhar aqui. E pronto, já há bastante tempo que tenho vindo a dizer. Costumo partilhar aqui em quem é que eu estou a pensar votar, mas isso sou eu. Mas também tento encorajar a malta a votar naquilo que eles acreditam. Por exemplo, nunca vou dizer ao Genoveva para votar em ele. Já sei que ele não quer. Tanto ele que vote em quem ele achar que é melhor para ele, né? Se ele achar que a malta de esquerda o representa mais, pronto, eu não tenho nada contra isso, mano. Temos uma grave crise económica e social. Penso que o partido... É impossível. Bro, sabes que eu fiz essa piada aqui também em stream, ó Pedro. E o país tem problemas mais importantes e qual acerca é desses o não se querem ouvir objetivo falar. do LIVRE nestas eleições? Manter ou retomar um deputado em Lisboa ou é mais do que isso? Não, o LIVRE pretende ter um grupo parlamentar e, portanto, um grupo parlamentar, segundo a lei, é a partir de 2 deputados, um deputado e uma deputada, no nosso caso, que apresentamos sempre listas paritárias e, portanto, totalmente paritárias, e é como um grupo parlamentar que o LIVRE pretende fazer a representação desta esquerda verde europeia e trazer temas para cima da mesa que mais nenhum partido traz. Por exemplo, nós temos que nos fazer perguntas sobre os problemas mais prementes das condições de vida das pessoas. Porque é que em Portugal
é o país ocidental da Europa onde se passa mais frio dentro Mas não te de vou casa. dizer isso aqui, Ródio. Tens que ir ver, Será que este tens que ir problema ver de debates solução? e Nós vemos em cenas Itália, por e exemplo, vídeos em que explica isso. superbónus Pá, não me apetece estar agora aqui a privatização dizer das porque é que vou casas, que votar no devolve deputado. 110% Já falei dos sobre gastos isso tantas para vezes. isolamento, Já é bué da chato estar a falar aquecimento sobre e isso. refrigeração das casas que seja sustentável e ecológico, está a ser um enorme sucesso, custa 9 mil milhões de euros lá, poderia ser 1.500 milhões de euros em Portugal, com a grande vantagem de que pode ser em vários anos, mas uma vez feito, está feito. Vocês fazem. Isto é fedido, pois como é que eu não hei de parar isto? Tenho que parar, vocês estão-me a fazer perguntas pertinentes. A cena é que uma parceria de apostas pode pagar-te muito bem, mas quando a mesma insiste ou exigem que mudes um pouco o teu conteúdo ou acrescentes algo, como neste caso as slots, às vezes o dinheiro pode ser mais caro. Mas achas que seria o caso que perdias mais pessoas? Claro que sim. Se eu estivesse aqui a jogar slots, como os outros estão, claro que perdia gente, mano. Que interesse é que tem? Que interesse é que tem? Ouçam, eu pergunto isto com legitimidade. Eu não consigo ver interesse nenhum em ver pessoal a fazer slots. Pá, não consigo. Agora, acho que é um conteúdo um bocado... sei lá. Pronto. Mas que interesse é que teria... Que interesse é que teria ver-me a mim a fazer slots? Percebem? Pá, nenhum. Ou seja, ia ser só tipo... Ia ser só mais um gajo na Twitch. Tipo, toda a gente faz slots na Twitch. O que é que caralho eu ia fazer para as slots? Nada. Tipo, não ia fazer nada. Ia ser mais um gajo. Quanto muito ia ser igual aos outros, que é uma coisa que eu não curto. Diga-se de E passagem. ecológico está a ser um enorme sucesso. Deixa-me lá ver o Custa Rui. 9 mil milhões de euros lá, poderia ser 1.500 milhões de euros em Portugal, com a grande vantagem de que pode ser em vários anos, mas uma vez feito, está feito. Dá conforto e dignidade nas nossas casas. Essa é uma das vossas propostas. É uma das nossas propostas, tem um impacto positivo sobre o Serviço Nacional de Saúde, ou melhor, evita impactos negativos e também, quando é nos locais de trabalho, tem um grande impacto sobre a produtividade, que é um dos nossos principais problemas. E por aí afora poderia continuar. Ou seja, há respostas concretas para problemas concretos, vamos olhar para, respostas testadas noutros lados. Para o acontecimento que precipitou estas eleições antecipadas foi o chumbo do orçamento. O LIVRE, na verdade, a deputada Joacine Cátar Moreira, eleita pelo LIVRE, mas depois desvinculou-se, ela absteve-se nesta votação e, portanto, não votou ao lado do PCP ou do Bloco de Esquerda, que efetivamente chumbaram este orçamento. O LIVRE, se estivesse no Parlamento, qual teria sido a sua opção nesta discussão do Orçamento do Estado? Bem, provavelmente aí a mesma e ainda bem. Ou seja, a mesma da Joacine Cátar Moreira. O LIVRE teria viabilizado a votação na generalidade para poder discutir na especialidade. Porque nós assistimos... Acho que foi um erro os partidos da esquerda terem chumbado este Orçamento do Estado. Acho que foi um erro para Portugal e um erro que Portugal pode estar a pagar caro. E podem vir a ser penalizados o Bloco de Esquerda e o PCP? As pessoas farão essa análise. Agora, uma coisa é certa. A discussão do orçamento na especialidade existe precisamente para se poderem limar as arestas que tiverem que se limar ou para se encontrarem posições convergentes. Acho que há uma coisa que ninguém entende. A gente ouviu o PS, Bloco e PCP fazerem... Isto é muito fixe. Revela aqui uma atitude muito positiva do Rui Tavares. Porque eu muito sinceramente acho que o LIVRE vai ganhar bastantes votos nestas eleições. Tanto o LIVRE como a IEL, em relação ao que tiveram nas últimas. Acho que o LIVRE e a IEL muito possivelmente vão ganhar bastantes votos nestas eleições. Portanto, o facto de ele estar a dizer que viabilizava o Orçamento de Estado ao invés de ter outras eleições, isto é muito positivo. Revela caráter, muito sinceramente. Ou seja, sinceramente, revela que, a par de ter mais representatividade no partido dele, ele preferia dar continuidade ao trabalho. Dar continuidade ao trabalho que se tem feito até aqui. Mano, eu acho que há muita gente que vai votar LIVRE. Não tenham dúvidas. Malta que está farta do Bloco de Esquerda, do PS da CDU. Eu acho muito sinceramente que o LIVRE vai ter mais votos do que aquilo que a malta está à espera. Okay? Discussões até sobre temas concretos que interessam a muitos portugueses e eu acredito que haja convicção desses partidos nesses temas. Do salário mínimo ao fator de sustentabilidade da segurança social. E às questões laborais, que foram temas divisivos. Aquilo que ninguém entende e nunca foi bem explicado é então porque é que essa discussão não chegou à especialidade. Porque é para isso que a discussão do orçamento está descrita na Constituição. É para isso que o Regimento da Assembleia da República nos diz que serve a discussão na especialidade. E, portanto, mais um mês de discussão significava mais um mês para se encontrarem posições e para não intrometermos umas eleições na vida dos portugueses e das portuguesas que estavam, na verdade, a tentar sobreviver. Acha que, na verdade, com os acontecimentos que conduziram à dissolução do Parlamento no final do dia e à convocação de eleições antecipadas,
o PS tem aqui um argumento reforçado para pedir uma maioria reforçada? Olha, eu dizia ainda agora que estas eleições foram uma espécie de intromissão dos caprichos da política e, em boa medida, dos políticos na vida normal das pessoas que estavam a tentar recuperar as suas vidas. Okay. E acho que o pior serviço que podemos fazer ao país é os cidadãos passarem 1 mês e meio a falar acerca dos políticos. As táticas, as convergências, quem é que faz isto, quais é que são as coligações, o que é que vai acontecer. É importante e por isso nós temos uma resposta muito clara, que já eu deu. disse há pouco. Maioria de esquerda contribuímos para uma aqui. convergência, para construir um programa... Mas o LIVRE é um dos partidos que receiam as maiorias absolutas. Não, uma maioria absoluta é mau para o país. Aliás, desde logo porque um voto neste momento motivado pela maioria absoluta é um voto que corre muito bem o risco de a seguir. Gente que vota em António Costa para não ter Rui Rio no governo, muito provavelmente encontram... Deixem-me só dizer isto. Eu acho muito sinceramente, pá, não concordo com aquilo que o Rui Tavares está a dizer, que isto foi mau termos 1 mês e meio de malta a falar sobre estas estratégias de políticos, etc. Porque eu acho mesmo que, dado o momento crítico em que vivemos, estas eleições são muito importantes porque principalmente os jovens estão a ter interesse, visto que estão a ser diretamente prejudicados por causa destas políticas. Portanto, há cada vez mais jovens a interessarem-se por isto, dada a situação em que vivemos, ok? Portanto, se para alguma coisa estas eleições serviram, foi para gerar mais interesse dos jovens na política, muito sinceramente. E acho que isso é importante. Portanto, à par de podermos ter uma possível crise política em Portugal, eu acho que é importante os jovens terem mais interesse. Gerou. Dá para ver. Claro que dá para ver que gerou. Dá para ver até pelas redes sociais, pelo YouTube, por todo esse lado. Há montes de gente a fazer vídeos de política, há montes de gente a ir comentar e há cada vez mais jovens a interessarem-se. Eu pelo menos vejo... a única coisa que me aparece no feed do Twitter é malta a falar sobre política. Carradas de gente. E os números que aquilo alcança. Montes de números. Pá, vocês podem me dizer assim, mas o mundo não é só o Twitter. Claro que não. Claro que não é só o Twitter. Agora, o mundo dos jovens não passa muito pelo Twitter, não passa muito pelo Instagram, não passa muito pelo YouTube. Claro que sim. Portanto, falando dos jovens, em particular, estamos a falar de redes sociais. Portanto, perfeitamente normal que as coisas que sejam um espelho daquilo que se passa atualmente. Portanto, é isso. O teu Twitter é o Rui Rio de cá a bateria. Eu dei retweet a isso, pá. Eu queria mostrar isso hoje à noite. Já me lixaste aqui a estratégia. Acha que o cenário do Bloco Central está em cima da mesa? Mesmo que seja apoiado ele não é excluído com base no Parlamento. Não é excluído por nenhum dos dois. E também é um cenário mau para o país, porque imaginemos os dois maiores partidos do país, e no Facebook com as suas também, redes de interesses, a executarem juntos os fundos do PRR sem haver uma oposição vigorosa, que tem que haver. Deve haver um governo com uma direção... Telmo, isso não é um problema. Não é um problema as pessoas não estudarem política antes de falar, ok? Isso não é um problema. Estarão lá pessoas que estudam política para as corrigir. Isso nunca será um problema. Deve haver uma oposição forte que escrutina aquilo que um governo está a fazer. E, portanto, os dois partidos misturados nesta Não é uma coincidência. Os jovens olharam para o Chega e ficaram preocupados. E há condições para haver um novo acordo de esquerda depois daquilo que se passou no orçamento, do seu ponto de vista? Tem que haver, precisamente, e por isso o LIVRE é consequente. Porque quem diz que uma maioria absoluta, nós nos arrependeríamos dela logo depois. Tudo aquilo que, às vezes, é tão problemático porque o PS nem sequer vê como um problema. Uma certa sobranceria, um certo distanciamento. Nós estaríamos a queixar-nos de 3, 4, 5 vezes mais isso em maioria absoluta do que antes. Mas também, se a esquerda diz que o Bloco Central é indesejável, então a esquerda tem que ser coerente com as suas responsabilidades e estar pronta para fazer um acordo, não só de orçamento, um acordo de governação para 4 anos. E isso é o que nos permitirá virar o jogo neste debate eleitoral. Ou seja, em vez de serem os cidadãos 1 mês e meio a falar dos políticos, forçar os políticos a falarem de uma agenda cidadã. Há pouco dava exemplos como o abandono do ensino superior, ou o desconforto térmico nas nossas casas, ou, acima de tudo, a armadilha de salários baixos em que nós estamos enfiados. Mas é preciso forçar os políticos a discutir qual é que é, afinal, a visão deles para o país, que é uma coisa que não se discute neste país. Qual é o modelo de desenvolvimento que nós queremos para Portugal, porque este não serve, não chega. E qual é, já agora, que tenho aqui o político Rui Tavares, qual é o modelo económico que o LIVRE defende
para o país, justamente para ultrapassar essas armadilhas, como classificou o salário E mínimo agora ou da é baixa que lhe foram produtividade. É muito claramente o da economia do conhecimento, que é neste momento o modelo produtivo mais avançado no mundo, que nós temos que conseguir importar para o nosso país. Significa uma cultura de trabalho muito diferente daquela que nós temos, não aquela em que está E toda a acha que é gente a possível mostrar até que horas é que fica no escritório. essa cultura de trabalho de Rui Tavares, mantendo, por exemplo, a carga fiscal que existe sobre as empresas? Não. Acha que o país é atrativo desse ponto Eu de acho vista? que A tese, como é que foi? Queres saber qual é que era o tema? O meu tema da tese de mestrado era o papel do streaming na reinvenção da rádio portuguesa. mudanças em relação à fiscalidade, não à carga fiscal, que é uma função do PIB, o PIB aumenta e a carga fiscal aumenta com o PIB, mas em relação à fiscalidade, Aos impostos que todos nós pagamos. são uma decorrência do modelo económico que podemos ter. Uma economia de alto valor acrescentado, que é que nós queremos para o nosso país, permite subir salários, desde logo. Subindo salários, ter uma segurança social mais reforçada e também ter uma maior arrecadação de impostos por parte do Estado, mesmo que cada um de nós pague menos, o que, por sua vez, permite pagar serviços públicos de alta qualidade, que é o que torna um país atrativo hoje em dia. Os profissionais altamente qualificados, sejam eles portugueses a regressar ou sejam eles estrangeiros, Só amanhã, ou, por exemplo, mas as pessoas que querem ter amanhã filhos é e que que querem sai. ter condições para poderem ter filhos, elas Amanhã de acham manhã um estou país cá, às 9 da atrativo manhã, quando para jogar veem aos que esse teus. país tem creche universal e gratuita, quando veem que esse país tem um Serviço Nacional de Saúde de pagam mais boa eficiente. qualidade e inclusivo e que não leva ninguém à falência. Nós em Portugal tivemos sempre um grande debate que dura séculos, aí o Rui Tavares, historiador, e Não, bonito podes escolher um falar tema. No disso, meu caso, que é escolhi um tema. mão de obra barata E nem contra foi fácil alto até. valor acrescentado. O E, estruturar infelizmente, o a tema escolha é no nosso lixado. país foi por mão de obra barata. Ainda agora, Ah, se tem recentemente, de com a manhã, Troika. amanhã, Era os famosos cortes nos custos unitários do trabalho. A partir das Nós, 9h30 para aí estou live. Amanhã de o manhã. modelo europeu que nós defendemos. Uma economia pequena e aberta numa grande economia semi-fechada que é a da União Europeia. Com liberdade de circulação, se não aumentarmos os salários, se não aumentarmos a produtividade, se não tivermos outro modelo económico, os nossos mais qualificados vão embora e nós tornamos-nos insustentáveis. Rui Tavares, gostava de colocar uma questão que tem a ver com o dia de hoje, com a decisão da Comissão Europeia de aprovar o plano de estruturação da TAP e com isto aceitar as ajudas do Estado à TAP, mas impondo uma série de medidas de compensação a outras empresas, entre elas a redução dos Não me voos em identifico Lisboa. com a visão Acha deles, no eu acho aeroporto de Lisboa. Acha que é uma boa notícia para a TAP? Não vejo É isso uma como boa boa notícia medida, para o país. Vasco, Nós sempre sinceramente. achamos que a TAP é uma Isso não empresa pode dar um viável. grande backfire, puto, o facto de taxares mais importação. Isso não pode fazer com que empresas internacionais não tenham interesse em Portugal? Porque as taxas são demasiado altas? Empresa pública, nós defendemos a nacionalização Então e não defendemos vejo antes isso como disso a uma compra medida. por parte do E Estado. deve manter-se numa essa parte- nacionalização que foi feita. Eu creio O Estado que- deve sair quando for o que- possível. Eu creio que o que é importante é, até aproveitando esta oportunidade, porque já agora deixe-me esclarecer, há muitos mitos acerca Por isso que eu também da não União consigo votar Europeia e essa é a razão para grandes diferenças entre nós e, por exemplo, o Bloco de Esquerda e PCP. Diz-se, por enganou-se, exemplo, pá, que deixa-no lá. o direito europeu não permite nacionalizar ou não permite apoiar uma empresa pública. Vemos agora que não é verdade. Foi possível. É possível nacionalizar, é possível apoiar uma empresa pública, mas há condições específicas que, aliás, permitem proteger o país e os contribuintes de não apoiar em perdas sucessivas. Ou seja, é importante, no quadro do direito europeu, e deve ser importante para nós também, que a TAP dê lucro. Se a TAP der lucro, a princípio... É precisamente por causa destas ideias que eu não consigo votar no LIVRE. Pá, porque parece tudo muito... Percebem? É muito importante TAP dar lucro. Ok, como? Não sei. Como é que vamos fazer isso, Rui? Como é que vamos fazer... Pronto, exato. Ou seja, para o Rui, eu entendo. Eu também gosto muito deste cenário. Eu ouço isto e fico deliciado. Só que não estou a ver como é que isso vai acontecer em algum cenário possível. Percebem? Parece que tudo tem que correr na perfeição. E mesmo assim... Ou seja, deixa-me explicar. Na IEL, eu acho que tudo tem que correr meticulosamente na perfeição para aquilo funcionar. No LIVRE, acho que é pensar que tudo vai correr na perfeição. Estão a perceber a minha cena? Man, não, eu acho que não há. Para já não há medidas concretas, muito sinceramente. Ou seja, para mim o defeito da IEL é este: é achar que tipo. É pensar que tudo tem que correr na perfeição para isto funcionar. O defeito do LIVRE, para mim, é tipo: vamos fazer isto. Ok. Como? Não sei. Gosto muito dessa ideia. Como é que vamos executar? Não sei. Temos que pensar nisso. A pergunta está respondida, ou seja, a TAP é TAP viável. traz valor, não só é viável, traz valor. É isso, é mais matemático. Em uma série de áreas que
nas quais o lucro não interessa tanto, o serviço... É pá, às funcionam nossas na Europa, comunidades sim, mas imigrantes, não o tens serviço à garantias que autonomia, funcionam em mas Portugal, também pode percebes? dar lucro, porque Portugal é uma placa giratória. Eu não estou a dizer que isso é um interessante problema. Eu entre disse que era um continentes. problema. Vocês A distorcem TAP tudo aquilo pode que eu tirar digo. É partido disso, fantástico, e mano, se der adoro. lucro, bem, se for pública, O significa... pessoal agarra numa coisinha que eu digo e é logo. Então achas que os partidos perfeccionistas... Mano, eu não disse absolutamente nada disso. Jesus Christ. Porra, por favor. mais proventos também para o Orçamento Geral do Estado. Está ou bem, menos TGX, mas despesa. que pergunta é essa, mano? Eu disse alguma coisa semelhante a isso? Eu estou só a dizer que, para mim, o LIVRE e a Iniciativa Liberal têm estes dois problemas. Onde é que eu disse que eram perfeccionistas? Ou que podiam ser sequer um problema? Achas que para mim são um problema se eu já disse que em princípio eu vou votar num deles? Isso não faz sentido. Para o Orçamento Geral do Estado, se for semi-privatizada ou privatizada em condições a discutir, aí discutir-se-á. O que é importante agora é garantir que a TAP sobreviva, ao contrário do que alguns quiseram. Vendê-la a desbarato ou acabar com ela durante uma pandemia teria sido um gravíssimo erro que ninguém cometeria, não é a altura certa para tomar decisões. E lá está, o direito europeu permite fazer o que está a ser feito, é importante que seja feito de maneira a que os contribuintes, ao menos, já que enterramos tanto dinheiro e perdemos tanto valor pela 2.800 banca, milhões. ao menos... Porra, não, arriscado, mas, não, mas toda a gente fala da Rui TAP, Tavares, enterramos muito na banca, tenho uma última ao menos pergunta desta para- vez, investir dinheiro público numa empresa que traz valor para o país. Tenho uma última pergunta para lhe colocar, provavelmente a sua resposta também será muito breve. Minha pergunta é esta: o LIVRE foi a eleições em 2014 para o Parlamento Europeu e não foi eleito, foi em 2015 nas legislativas também não foi Sim, eu eleito, também em concordo 2019 com para o isso. Parlamento Europeu de novo também não foi eleito, em 2019 foi eleito, elegeu o Joacim Catar Moreira, que 3 meses Então, a depois resposta é muito curta. rompeu com o partido. Se não for eleito desta vez, Rui Tavares admite que o LIVRE pode vir a ser extinto. O LIVRE vai eleger desta vez, vai eleger em 2022. Eu também acho. Vai estar na Assembleia da República para ficar, porque traz a Portugal respostas e soluções. Eu E isso também- traz eu isso uma também acho que escolha vai de eleger. voto de uma família política que em toda a Europa faz a política funcionar e que em Portugal vai ajudar a fazer a política funcionar. Nós estamos fartos em Portugal de uma política que não seja funcional. Só quem está muito desatento é que não está preocupado com a situação Vai. da Vai nossa eleger, vai. democracia aos 50 Acredita anos que do vai. 25 de Abril. Confia no que eu te Portanto, estou a é muito dizer. importante que o LIVRE Confia, seja na bro. Assembleia da Confia que República vai e os eleger. nossos concidadãos- Eu não vou votar no LIVRE, mas acredita que o LIVRE vai eleger. Aposto que vai eleger. E digo-te uma coisa: havia muita gente que não votava LIVRE por causa da Joacine. Porque a Joacine tinha ideias completamente loucas, meu. A Joacine tinha ideias completamente loucas, meu. Tipo, nem faziam sentido nenhum. Aliás, a Joacine, o LIVRE já tem ideias loucas. A Joacine ainda conseguia levar isso a um extremo ainda maior. Nós vamos pôr o LIVRE na Assembleia da República e o LIVRE vai ficar e vai a toda a gente dar razões para contentar. Pela Joacine mandávamos abaixo o padrão dos Muito obrigado descobrimentos, por por exemplo. esta edição do Legislativas. Pronto, aceito. 22. Aceitou e A rejeitou todos, depois. Muito obrigado e boa noite. Pô, tá bem, mas agora já não precisam da Joacine mesmo. Ganda Barrocas, pá, obrigado pelo Prime. Thank you very much, man. Thanks, man. Obrigado. Obrigado. A Joacine é capaz de ter dado uma esperança à malta para eleger uma deputada, muito pelas questões raciais e etc. Agora, depois de ver a figura que a Joacine fez no Parlamento, a malta já não ia votar mais no LIVRE. Pá, vamos ser sincero. Agora, ainda bem que temos o refresco do Rui Tavares, que eu acho que é um gajo inteligente e uma pessoa ponderada e pronto. Pá, não concordo com algumas coisas, algumas soluções que ele apresenta. Mas, de facto, é uma pessoa que me parece super inteligente e ponderada. Mas pronto, enfim. Parece-me um gajo ponderado e um gajo com calma. Eu mesmo! Obrigado pelo Prime, man. Thanks, man. Obrigadíssimo, man. Thanks, man. Sim, já vimos aqui da IL. Obrigado, pá. Obrigado mesmo. Thanks, man.